doutora Natália vai responder agora as perguntas que nós recebemos por e-mail e por telefone. A gente começa com a Juliana Gomes, de São Paulo, capital, que pergunta se a medicação para controlar o colesterol é fornecida pelo SUS. Uma das medicações é fornecida com facilidade pelo SUS e outra medicação que é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais desenvolvida, é fornecida também, mas precisa do formulário de alto custo. É importante, então, que o médico dê toda essa indicação Sim, tem todo um processo para procedimento. conseguir essas medicações, sim. Mas, então, a falta de dinheiro para comprar o medicamento não pode ser desculpa para abandonar o tratamento. É verdade. É importante procurar, então, ajuda, porque vale a pena seguir sempre o tratamento médico. Agora, a Clarice dos Santos, do Rio de Janeiro, mandou para a gente a seguinte pergunta. Quem tem sopro no coração e colesterol elevado, tem mais riscos? Depende da etiologia do sopro, né, da causa do sopro. Então, muitas vezes a pessoa tem um sopro porque tem uma doença cardíaca grave, alguma doença das válvulas do coração. Então, se ela tem uma doença das válvulas que produz uma sobrecarga do coração e também tem um colesterol alto, um prejuízo do fluxo sanguíneo ali no coração, sim, ela vai ter um risco maior. Mas muitas pessoas têm o que nós chamamos de sopro inocente. Ela não tem nenhuma doença, ela não tem nada, mas tem um sopro ali na hora que você ausculta. Então, não é somado o risco de uma coisa a outra. Ela tem que acompanhar a saúde pelo problema no coração e pelo colesterol São elevado. duas coisas separadas, sim. Agradecemos também a nossa telespectadora por mandar essa pergunta. Judite Dias, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Olá, Judite, obrigada pela participação. No caso da prática de atividade física, tanto faz se é exercício aeróbico ou não, por exemplo, natação e corrida, e qual a frequência que deve ser feita? Nós damos mais ênfase na redução do colesterol na atividade aeróbica. Porque quando nós praticamos atividade aeróbica, nós estamos usando nossos estoques de açúcares e quando acabam nossos estoques de açúcares, nós vamos começar a usar nossos estoques de gordura. Então, essa atividade aeróbica vai, de alguma forma, diminuir o nosso estoque de gordura, que são os triglicérides, e vai acabar ajudando a baixar o colesterol. Mais rápido, o resultado vai chegar mais rápido. Isso mesmo. Frequência. A gente escuta falar 3 vezes por semana, 30 minutos, 5 vezes 30 minutos. Para quem quer baixar colesterol, o que precisa ser feito? Olha, o ideal é que nós façamos 150 minutos de atividade física aeróbica por semana. Que daria 5 vezes de 30. 5 vezes de 30 seria bom, seria ideal. Não precisa aumentar para quem tem que baixar o colesterol? Precisa ser 1 hora por dia? Depende do nível, depende do nível do colesterol, né? Então, às vezes a gente faz os 30 minutos, não é suficiente, faz uma dieta moderada, não é suficiente, e a gente precisa colocar essas medidas mais rigorosamente. Vai fazer efeito se a pessoa aumentar a intensidade e a quantidade de atividade física? Sim, sim. Até um certo nível, né? Até um certo nível. Não adianta também passar 3 horas fazendo. O dia inteiro na academia que não vai resolver. Tem alguns casos que tem que tomar medicação mesmo. Agora uma pergunta interessante da Daniela Dias Fernandes, de Londrina, Paraná. Olá, Daniela, obrigada também por sua dúvida. Ela pergunta se o anticoncepcional pode interferir nos níveis de colesterol. Não. O anticoncepcional, ele interfere em muita coisa na vida da mulher, mas no caso do colesterol e de saúde do coração... Podem ser doenças que podem somar fatores de risco. Então, por exemplo, tem algumas mulheres e que elas não deveriam tomar anticoncepcional, porque pode ser que tenha um aumento da pressão arterial, pode ser que tenha um certo aumento de risco de trombose, por exemplo. E o colesterol estando alto é um fator de risco a mais. Então, não é que o anticoncepcional tem alguma coisa a ver diretamente com o colesterol, mas uma pessoa que tem colesterol alto, que tem pressão alta, está tomando anticoncepcional, então pode... Tem riscos. Exatamente, pode ter um risco maior. É importante, então, fazer sempre acompanhamento dos exames que controlam a saúde para poder fazer acompanhamento com o ginecologista também sobre o tipo de anticoncepcional e tudo mais. Uma outra pergunta que fala sobre mulher. Ana Clara Fernandes, de São Paulo, pergunta quais são os riscos do colesterol alto durante a gestação. Bom, são os mesmos riscos em outra pessoa. O problema da gestação é que a gestante não pode tomar as drogas que são usadas por pessoas que não estão gestantes. O medicamento tem que ser suspenso. Tem que ser suspenso. Então, nessa época, ela vai ter que fazer uma dieta mais rigorosa ainda, pobre em colesterol, ela vai ter que fazer a atividade física dela com mais ênfase, porque ela não vai poder tomar a medicação. Ela corre risco de um problema cardiovascular da mesma forma? Sim. Há algum perigo, alguma coisa já comprovada para a formação da criança? Para o feto, não. Tudo que oferece perigo para a saúde da mãe compromete a saúde do feto, né? Mas diretamente afetando o feto, não.
A gente tem aqui diversas perguntas agora que falam sobre alimentos. A gente sabe que a cultura popular mostra diversos alimentos e receitas que falam sobre o colesterol, baixar ou não. A gente sabe que muitas pesquisas são feitas nessa área e a gente vai vendo se há algum resultado já comprovado ou não. Por exemplo, berinjela ajuda a reduzir colesterol? Não temos dados científicos comprovando isso. Ovo deveria ser banido da dieta? Não, não, porque o ovo ele tem bastante colesterol, mas é um colesterol que ele não vai ser totalmente absorvido, ele não é totalmente biodisponível. Então, a biodisponibilidade dele não é tanto quanto a presença do colesterol. Então, a gente pode consumir, não deve consumir em excesso, mas ele pode continuar na dieta. A chia pode contribuir para a diminuição do colesterol? Não temos dados científicos. A gente sobre tem, isso. cada vez surge um alimento diferente, uma fibra diferente. Os resultados das fibras, por exemplo, a chia, acho que acaba se enquadrando também. Como é que as fibras agem? As fibras, sim, porque as fibras acabam tornando o alimento, por exemplo, nós temos as diferenças entre os carboidratos simples e carboidratos complexos, né? Os carboidratos simples, eles são absorvidos rapidamente. Então, eles fazem com que a glicemia suba, a insulinemia suba. Então, acaba provocando um estado inflamatório no organismo por esse motivo, de resistência à insulina. E quando são adicionados fibras, se tornam carboidratos complexos, que demoram mais para serem absorvidos. E da mesma forma, quando nós ingerimos uma dieta que é rica em fibras, nós estamos diminuindo a absorção do colesterol também da dieta. Então, ajuda nesse aspecto. A gente tem aqui agora a pergunta da Zildinha Lopes Teixeira, de Curitiba, Paraná. Olá, Zildinha, obrigada pela audiência e pela participação. Ela sofreu um aneurisma há 1 ano e meio e agora o colesterol está entre 172 e 180. O médico recomendou uma caminhada, só que não adiantou. E ela pergunta o que pode fazer além da caminhada. Ela está preocupada com a situação. A gente precisa saber se o colesterol a que ela está se referindo é o colesterol total ou o colesterol ou LDL. O colesterol LDL é o colesterol ruim e no caso dela, ele tem que ficar abaixo de 70, ele tem que ficar muito baixo. Então, se ela tem um colesterol total de 170, nós precisamos saber quanto que é o LDL, quanto que é o HDL, que é o colesterol bom, e quanto que é o triglicérides, porque tem uma conta que a gente faz para chegar no colesterol total. Então, o LDL dela precisa ficar abaixo de 70, senão ela está tendo um risco muito alto de ter um novo evento. Só a caminhada não foi o suficiente. Ela deveria procurar talvez um tratamento medicamentoso? Depende do LDL. Se o LDL estiver acima de 70, é possível que ela vai se beneficiar de uma medicação. A alteração no LDL é que vai determinar o uso do medicamento. LDL, no LDL. É importante, então, que ela veja no exame qual é o nível de LDL. Ela precisa conversar com o médico dela. Para ele explicar exatamente. Tem vários outros aspectos também, né? O risco dela, outras coisas que variam. Então, é o médico dela que precisa dar essa palavra final. Mas é o LDL que causa maior risco. Com o envelhecimento, a gente aumenta a tolerância nos níveis de colesterol ou não? Deve se manter da mesma forma? Diminui a tolerância. Diminui a tolerância por causa dos fatores de risco. Sim, sim, é. A gente tem agora uma última pergunta para responder, a do Walter Mazzini, de Marília, São Paulo. Olá, Walter, obrigada também pela participação. Ele conta que tem o colesterol elevado e quer saber se é bom comer 2 castanhas do Pará pela manhã. Sim, sim. É bom porque vai aumentar o HDL dele, que é o colesterol bom, né? O colesterol bom vai fazer essa limpeza no organismo, vai pegar o colesterol que está lá depositado nas placas e vai levar para o fígado para ser metabolizado. Então, sim, 2 castanhas pela manhã é bom para a saúde. Mas não só as castanhas, tem Não que só as manter a castanhas. alimentação durante... Atividade física e tirar todas as outras coisas que não são saudáveis.